Ele falou, boa tarde, tem uma posição no Multi Capital Advisor FICFIA, gostaria de saber como estava montada a carteira antes da crise e quais são as estratégias atuais, né? Quanto mais... Essa é uma pergunta legal, que a gente estava com um posicionamento, a gente estava com uma carteira muito focada em bancos e telecom. E a gente começou a diminuir, com exceção das lojas americanas, bastante as nossas posições de varejo. E a gente ficou um pouco incomodado ali em janeiro com os valuations, mas os valuations específicos. A gente falou, olha, o cenário ele tá bom, a gente está vendo aqui o fim do trade war, os juros continuam numa tendência negativa, o crescimento começa a acelerar, não tem por que a gente ficar pessimista, né? A gente não estava pessimista, mas a gente estava olhando para a nossa carteira e via uma carteira extremamente defensiva, que tinha uma CEMIG, era a segunda maior posição, o Itaú era a maior posição, e a gente falava, bom, se tiver uma realização, a gente entendia que a gente ia até defender bastante a carteira, né? Só que não foi o que aconteceu. A gente se frustrou muito. Para você ter uma ideia do tamanho da nossa preocupação, lá no começo, e não era pelo vírus, o vírus a gente errou bastante a interpretar a questão do vírus, mas o nosso incômodo, né? A gente já vinha entendendo que você tinha essa inflação de ativos pelo Fed, que pouco estava sendo explicado pelo micro. O long bias ele estava a 50% de exposição. Quando chegou no final de fevereiro, a carteira não foi bem, mas ela caiu assim, igual ao mercado, né? A questão é que no começo de março a gente começou a colocar mais risco na carteira, né? E aí a gente foi comprando alguns ativos que tiveram uma performance muito pior. Então a carteira lá, a gente achava que ela era defensiva, ela não se provou defensiva. E a gente foi fazendo a troca de ativos que a gente entendia que caíram bastante, que ofereceram uma taxa de retorno melhor do que outros que estavam na carteira. A gente fez essa mudança talvez um pouco cedo demais, né? Mas a gente mantém as posições. Então, em linhas gerais, o que a gente fez? A gente vendeu quase tudo de bancos, a gente vendeu o CCR, a gente vendeu alguns ativos que a gente entendia como que caíram um pouco, né? A gente diminuiu a nossa participação em lojas americanas, apesar de ainda ser muito grande. E a gente foi comprando outros ativos que a gente entendia, basicamente, distribuição de combustível, real estate, as construtoras, e havia varejo, né, que chegou para um preço de liquidação, só que a gente começou a comprar ela muito cedo. Então, o que aconteceu foi que a gente foi trocando a carteira e o fundo ele pegou o drawdown não só muito comprado, mas a gente não via razão para vender por causa do vírus. A gente estava errado, porque a gente achava que era um choque menor, a gente não imaginava lá atrás, né, agora fica muito óbvio, mas lá atrás a gente não imaginava que as civilizações ocidentais fossem para um lockdown do jeito que foram, com os números que a gente tem do coronavírus, né? Mas a gente não controla isso, né? E na hora que a gente se deu conta, o preço já tinha caído, né? Então, se você for ver, o drawdown, ele basicamente foi concentrado em uma semana. Sim. E nessa semana, se você não tinha tirado o risco muito antes, você não tinha como tirar. Foi muito rápido o drawdown, né? Depois ficou oscilando muito, chegou a perto das minhas, mas foi para cima, caiu. Mas desde meados de março, que acho que foi quase no finalzinho de março, que foi o low do mercado, né? Então, e agora que você teve toda essa resposta monetária e fiscal, e agora a gente está vendo a evolução fica o mercado aí entre pessimismo e otimismo até quando a gente vai ficar em quarentena.